Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bem, estamos ao vivo, então vamos agora para mais uma aula aí de análise técnica para vocês. Então hoje nós vamos analisar aqui Bitcoin e outras duas altcoins, como eu estava dizendo. E vamos dar um foco aqui hoje sobre como nós podemos operar em mercado lateralizado. O que acontece é que eu tenho visto que a grande maioria das pessoas que de alguma maneira estão iniciando aí como traders, iniciando análise técnica, algumas outras pessoas já nem tão iniciantes assim, tem muita dificuldade de interpretar o mercado, de analisar o mercado quando o mercado está aí lateralizado, e é justamente nesses momentos que a maioria das pessoas mais perdem dinheiro no mercado. Alguma outra quantidade muito pequena, muito restrita de pessoas estão ganhando muito dinheiro, mesmo com o mercado lateralizado. E é para esse grupo de pessoas que eu quero te levar hoje aqui nesse nosso encontro, nessa aula ao vivo aqui e prática sobre como analisar o mercado e fazer trades mesmo com o mercado lateralizado. Então, é isso aí. Vamos então seguir todo esse contexto, todo esse conceito aqui na prática em Bitcoin e também vamos analisar aqui duas altcoins, que é RNDR, que foi um trade que nós fizemos aí, saímos com menos 0,7, esse trade aqui só foi pegar o nosso stop e seguiu aí para buscar os nossos alvos, mas está tudo ótimo, saímos aqui com o risco retorno preservado. E outra cripto que estamos posicionados, que é Sol. Então nós vamos aí partir para a análise técnica dessas criptos e logo após vamos então partir para Bitcoin e nós vamos falar aí, nós vamos debater sobre como operar trading no mercado lateralizado. Como eu disse, esse tem sido o maior problema da grande maioria das pessoas. Já há algum tempo atrás eu vejo muita gente perdendo dinheiro porque simplesmente ficam completamente perdidas sobre como analisar o mercado lateralizado. E o que eu tenho visto também é que a maioria dessas pessoas vai tendendo a incluir cada vez mais indicadores nos gráficos, porque simplesmente tudo que essas pessoas fazem no tocante à análise técnica enquanto o mercado está lateralizado parece nada fazer sentido. E como já dito, é justamente nesses momentos que a maioria dos traders perdem dinheiro. No entanto, existe um pequeno grupo de pessoas que mesmo assim estão ganhando muito dinheiro com muita segurança todos os dias, e eu vejo o compartilhamento de resultados dessa microfração de pessoas aí todos os dias. Então é para esse lugar que eu quero te levar aqui hoje. Então fique super atento, fique comigo aqui até o final, porque eu também vou te dizer aí, vou te explicar, eu vou te dar um caminho aqui no final desse nosso encontro, no final dessa nossa aula, sobre como você pode aí operar diariamente comigo, operar diariamente com essas pessoas que estão fazendo dinheiro todos os dias, independente do estágio da etapa do mercado, seja lateralizado, seja em bull run, seja com o mercado sangrando aí, como muitos gostam de dizer, enfim. Se o mercado se movimenta, ganhamos dinheiro. Porém, se o mercado anda de lado, também ganhamos dinheiro. Nesses momentos nós operamos menos, mas fazemos trades com muito mais segurança e assertividade, porque isso exige cada vez mais da nossa capacidade de análise técnica. É justamente nesses momentos que nós crescemos muito enquanto traders. Então, você precisa estar do lado de pessoas que fazem a análise técnica, que aplicam a análise técnica da forma correta, para aí sim, nesses momentos, você crescer tanto intelectualmente como trader, tanto financeiramente também, para que quando retornar a volatilidade, você simplesmente não ser liquidado, ou então perder uma oportunidade, entrar no FOMO, ficar ansioso, simplesmente não saber o que fazer quando o mercado estiver volatilizando. Então é justamente nesses momentos que você precisa focar na análise técnica que funciona da forma mais coerente possível, aquela que te dá o poder de saber o que está na mente dos compradores e dos vendedores. Então, vamos junto aqui nesse encontro e no final você vai entender como você pode operar junto comigo e junto com essas pessoas que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Muitas delas já inclusive estão aqui, já consigo vê-las aí no chat. Então, um forte abraço para vocês aí, pessoal. Deve estar mais gente aí dessa tropa de elite chegando aqui na nossa live. Então é isso aí, vamos junto aqui começar aí nossa análise técnica aqui, prática ao vivo e explicativa, educativa, com foco sobre como nós devemos nos comportar como traders
mesmo no mercado lateralizado, onde existem poucas oportunidades e onde o mercado parece em que nada faz sentido. Então, é justamente nesses momentos que nós crescemos aí como traders. Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui ao vivo, então, nessa análise técnica. E é onde e é como. É a única forma, aliás, que um trader pode seguir e acumular e absorver aprendizado. Porque, como eu sempre digo, não existe aprender a fazer trading só lendo livros ou fazendo cursos com aula gravadas. Por quê? É justamente nesses momentos de lateralização que nada do que você aprendeu faz sentido. Então, é justamente se você acaba entendendo e vendo e constatando que aquilo que você ganhou enquanto o mercado estava volátil, qualquer um faria, qualquer criança faria, não foi por causa da sua análise técnica. Se chega no momento do mercado, onde o mercado está lateralizado, as oportunidades caem, o mercado perde a volatilidade, que é o que é interessante para o trader. Se nesses momentos você começa a perder todo o seu dinheiro, perder tudo que você lucrou enquanto tinha volatilidade, ou começa a simplesmente perder e a sua análise não faz sentido, você não sabe o que fazer, você sempre fica trocando indicadores, sempre trocando vieses de análise. Nesses momentos, se isso estiver acontecendo com você, isso é a plena constatação de que quando o mercado estava volatilizado, você simplesmente acabou lucrando na cagada. Aquilo que você achava que fazia sentido, aquela análise técnica que você usava, que você achava que fazia sentido, se quando aplicada no mercado lateralizado, tudo sai do seu lugar e você começa a perder todo esse dinheiro, isso significa que, na realidade, qualquer um teria lucrado a mesma coisa ou até mais do que você, porque simplesmente o que se constata na sua frente é que você, eventualmente, na grande maioria das vezes, pode ser que tenha lucrado na cagada, simplesmente se posicionou e deixou o vento te levar. Então, a análise técnica ela precisa se manter plena, independente do momento do mercado, independente do momento que o mundo esteja passando, independente das notícias, de eleições, de qualquer coisa. A análise técnica ela é plena e ela sempre precisa prevalecer diante de qualquer tipo de cenário. Então, se você acha que a análise técnica ela é passível de ser aprendida através por uma metodologia de aulas gravadas e de leitura de livros, de absorção de estratégias prontas, decorar nomes de figuras, de padrões, se você acha que a análise técnica se resume a isso, você está completamente equivocado e é justamente por isso que nada funciona para você, principalmente nesses momentos em que o mercado está lateralizado. Então aqui hoje nós vamos retornar aqui para a realidade, vamos entender o como e o que de fato é a análise técnica e como ela funciona independente da etapa e do momento em que estivermos no mercado, seja o preço lateralizado, seja o preço correndo forte para cima ou para baixo. A análise técnica ela sempre vai prevalecer plena e ela sempre vai te entregar as informações precisas e exatas daquilo que está acontecendo no mercado, independente do momento. Aquilo que está passando na cabeça dos compradores e dos vendedores, você precisa ter isso claro, explícito na sua frente quando você aplica a análise técnica da forma correta nos gráficos. Então, vamos lá, vamos partir então para esse momento onde você vai poder experimentar esse momento e eu espero que você aprenda muito com isso, aprenda muito com esse nosso encontro aqui de hoje, porque é somente por isso que eu estou aqui. Então, eu estou aqui, claro, isso para mim é um lazer, eu venho aqui para falar do assunto que eu mais gosto de dizer e eu fico muito feliz que você está aqui aprendendo com isso. Então, vamos lá, eu espero também aí conseguir compartilhar com você toda essa minha paixão pela análise técnica, porque é algo que realmente é apaixonante você ver a análise técnica funcionando em qualquer etapa do mercado, mesmo essa, uma etapa totalmente complexa, com o mercado sem volatilidade nenhuma, você poder constatar aí na sua frente o quanto a análise técnica é plena, independente do momento. Isso, de fato, é muito apaixonante, principalmente quando isso coloca dinheiro no nosso bolso. Então, é isso aí. Vamos embora aqui começar, então, o nosso filtro aí, a nossa interpretação do mercado através do gráfico. Então vejamos, aqui no gráfico mensal, o que já estamos cansados de ver, então o gráfico mensal se movimenta muito lentamente, e aqui quando vemos esse movimento
totalmente lateralizado, sem volatilidade, isso quase dá aquele sono, ou na maioria das vezes aquele desespero, porque provavelmente você está aqui numa posição perdedora, você está com a carteira negativa, ou simplesmente está tentando fazer alguns trades aí dentro e está sempre sendo pego de surpresa. E aí você tem aquele sentimento de que os grandes players estão botando as sardinhas para fora, as baleias estão controlando o preço do mercado. Você começa a tentar aí desenhar uma estratégia de Wyckoff no gráfico para entender de onde vem a manipulação e coisa e tal, todas essas asneiras aí, alucinações. No entanto, vamos aqui trazer isso aí para o aterramento, vamos trazer isso para a realidade, para a gente entender de fato o que está acontecendo aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro paradigma que nós já vamos quebrando aqui. Então, todo esse volume vermelho, isso não se trata de volume de venda, tá? Então, primeira coisa que você deve saber, isso aqui não é volume de venda, isso aqui é volume de negociações, volume de negociações. Independente se a barra de volume é verde ou vermelha, nós estamos falando aqui de volume de negociações, fluxo de negociações, quantidade de negociações. A barrinha verde ou vermelha não significa que houveram mais compra e nem mais venda. Não houveram mais compras enquanto a barrinha estava verde e não houveram mais quantidade de vendas enquanto a barrinha estava vermelha. Isso é uma completa bobagem, isso é uma completa incoerência sobre o que de fato acontece na realidade. A cor dessas barrinhas de volume são somente para uma referência, para você saber que essa barrinha aqui é referente a esse candle e essa barrinha aqui é referente a esse candle. Mas você poderia, por exemplo, colocar esse teu indicador aqui de uma cor só, que não faria diferença alguma. O que importa é o tamanho da barra e não a cor da barra. Isso não tem diferença nenhuma. Porque pensa comigo, vamos lá, vamos trazer para a lógica. Sempre que houver uma compra, do outro lado precisa haver uma venda. E sempre que houver uma venda, do outro lado precisa haver uma compra. Então, se você parar por simples 2 minutos para entender o conceito por trás dessas coisas, nunca vai existir mais compra do que venda. E nunca vai existir mais venda do que compra. Sempre a quantidade de compra e de venda é igual. Independente se a barrinha é vermelha ou verde, sempre a quantidade de compra e de venda é igual. Por quê? Sempre que tem alguém comprando de um lado, tem alguém vendendo de outro. Então não existe um momento onde tenha maior quantidade de compra do que de venda, porque se houver maior quantidade de venda, significa que houveram ordens de compra sem serem executadas, e isso não computa como uma negociação, e isso não vai interferir no tamanho da barra de volume, simplesmente não vai haver negociação. Então, sempre que há uma negociação, a barrinha de volume acusa um aumento. Então, quanto mais negociações tiverem, mais vai subindo a barrinha de volume. E negociação significa o casamento entre compra e venda. Então, o que importa é o tamanho da barra. E o tamanho da barra fala para nós sobre ímpeto de negociação. Fala para nós sobre quantidade, sobre fluxo de negociações. E o que faz o preço se movimentar não é o volume. Então já joga isso fora. Quanto mais volume não significa maior volatilidade. Volume e volatilidade são coisas completamente diferentes. Tanto é que aqui na sua frente você está vendo volume crescente e o mercado totalmente lateralizado. Então, volume nada tem a ver com volatilidade, e eu fico estarrecido quando eu vejo pessoas falando isso por aí. Volume tem a ver com quantidade de negociações acontecendo no mercado, e quantidade de negociações acontecendo no mercado não significa que o preço vai estar volátil, não significa isso. Volatilidade tem a ver com o ímpeto da força. Então, quanto maior o ímpeto da força compradora, mais rápido o preço vai subir, porque as ordens compradoras não vão dar brechas para as ordens vendedoras se manterem ali presentes no book, se mantendo, aumentando. Então, quando o ímpeto da força compradora é maior, você vê o preço se movimentando para cima. E nesses momentos, não necessariamente precisa haver volume. Volume se trata da quantidade de negociações, e às vezes o ímpeto comprador é tão forte que você não tem uma quantidade vendedora suficiente
posicionando-se no mercado, que você vê o preço subindo muito e sem volume praticamente. Então, volume e volatilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, então você já precisa jogar esse tipo de alucinação fora, limpar a sua mente desse mundo de coisas aí que eu vejo todo dia sendo dito por aí na internet. Eu fico simplesmente aí estarrecido, para não dizer outra coisa. Então, vamos lá, o que esse volume crescente, alcançando o seu maior pico de volume de todos os tempos, quer dizer nesse movimento onde o preço está absolutamente lateralizado? Então é isso que vamos interpretar juntos aqui, olhando para o gráfico, enxergando o mercado. A resposta das coisas que você busca na análise técnica é a interpretação do mercado através do gráfico. A análise técnica não é simplesmente a interpretação do gráfico. A informação que a gente busca não é o gráfico. A gente quer saber o que está acima do preço, ou seja, a força vendedora, e o que está abaixo do preço, ou seja, a força compradora. Como essas forças que estão acima e abaixo do preço estão se comportando, é isso que nós queremos saber. E o gráfico simplesmente é só o rastro dessas duas forças. Então, o que importa para nós é o que está além do gráfico e não o gráfico. Então, você precisa, antes de mais nada, trazer a sua mentalidade para o lugar certo. Se você entrar para análise técnica, se você entrar para fazer trade no mercado e a sua mentalidade estiver apontando para um viés completamente equivocado, não adianta. Você vai gastar toda a sua energia aqui, você vai gastar anos tentando aprender a fazer trading, análise técnica, e você simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho visto todos os dias, quase todos os dias, novas pessoas vêm falar comigo: Rafael, desde antes que eu te conheci, eu já fiz vários cursos, eu já fiz de tudo, eu já estou anos operando, eu já operei mercado de Forex, eu já operei bolsa, eu já operei mercado americano, eu já operei de tudo, mas eu não consigo simplesmente ter uma regularidade. Às vezes as minhas análises não fazem nenhum tipo de sentido e acaba que eu vejo que em alguns momentos, quando eu ganhei muito dinheiro, foi simplesmente na cagada, porque logo depois todo o meu lucro foi embora de novo. E eu tô aqui agora, eu cheguei aqui até você por acaso e eu tô vendo que as tuas análises aí fazem sentido e simplesmente essa é a minha última tentativa, porque a minha ideia antes de ver as tuas análises era simplesmente desistir, porque eu já estava quase acreditando que a análise técnica era simplesmente um devaneio, que isso não funcionava. E eu digo agora para você, a análise técnica viajante, a análise técnica que você vê nos livros, que você aprende nos cursos, sim, essas não funcionam. A análise técnica não se trata de analisar o gráfico, não se trata de analisar o tamanho do candle, ou então a figura Y, a figura X, não se trata disso. A análise técnica é a análise de mercado, e você usa o gráfico como ferramenta para fazer isso. Então, vamos avançar aqui na nossa análise. Volume crescente no momento onde estamos aqui sem volatilidade. E o contexto desse momento, o contexto desse movimento está aqui numa tendência de baixa macro. Estamos numa tendência de baixa no gráfico mensal. E chegamos aqui agora no que muitos têm dito aí, que isso daqui é a figura da bandeira. Então, mais uma vez, não se torne caçador de figuras. Se você fizer isso, você nunca vai estar absorvendo, interpretando a realidade do mercado. Mercado financeiro não se trata de caça às figuras, não se trata disso. O mercado simplesmente está acontecendo e o mercado não respeita nada disso que você está vendo no gráfico. O viés é o contrário. A tua análise tem que respeitar a realidade do mercado. Então não é porque tu acha que está acontecendo uma bandeira aqui que você vai ter uma continuação de queda, porque a projeção das bandeiras ela romper para baixo, continuar a tendência, e você está vendo que isso daqui é uma bandeira de baixa, está igualzinho a figura da bandeira de baixa, mas calma, você precisa entender o que está por trás do que muitos dizem ser bandeiras de baixa. Por que dizem bandeiras de baixa? Por que existe essa regra? Por que bandeiras de baixa rompem para baixo? O que está por trás disso? Onde isso surgiu? Quem foi que inventou isso? Por que isso é uma regra? Esse tipo de coisa você precisa questionar sempre. Questione tudo. Nunca acredite em nada que te dizem por aí sobre análise técnica, a menos que você entenda e seja claro e explícito o porquê disso.
Não existe regra, lembre-se sempre disso, não existe regra para o comportamento humano. Então, não aceite regras para análise técnica. Então, vejamos, será que de fato isso aqui é uma bandeira? Por que que isso pode ser que não seja uma bandeira? O que são as bandeiras? Então, da onde veio essa nomenclatura bandeira? Então, veja, a bandeira ela tende a continuar a tendência, ele tende a ser um padrão de continuação muito simplesmente porque formamos um fundo descendente no gráfico e quando iniciamos um movimento de correção, a força vendedora está tão ávida a continuar entregando no mercado que a força compradora simplesmente não consegue corrigir o preço. Então tem aquela inversão de tendência, mas rompe topo sem continuação e fica mantida aqui nessa região muito próxima do fundo formado, não consegue avançar para uma correção mais ou menos aí por volta da região das EMAs 12 e 26. Então, quando isso não acontece, quando você vê o preço tentando corrigir, mas não avança, não se afasta do fundo, aí sim você vai tender a crer que isso se trata de uma bandeira de baixa, mas a bandeira de baixa é o movimento vendedor não deixando o preço se distanciar do fundo. Por quê? Com isso, a força vendedora consegue repor as suas energias aqui nessa tentativa de correção do preço pela força compradora e como o preço se mantém muito próximo ainda aqui do fundo, a força compradora muito facilmente consegue devolver de volta o caminho desse preço para a continuação da tendência. Então, será que é isso que está acontecendo aqui nesse momento? Então, para que seja isso que esteja acontecendo aqui nesse momento, nós precisamos tentar encontrar uma clara tentativa de inversão de tendência acontecendo aqui dentro, porém sem continuação. Inversões de tendência tentando continuar, mas não conseguindo, e a força vendedora sempre mantendo o preço para baixo. O problema disso já de cara é justamente esse volume crescente alcançando o seu pico, o seu maior pico de todos os tempos no volume, justamente nesse candle que não tem volatilidade alguma. E aqui já estamos há 7 dias, estamos a uma semana de fechar o mês atual e simplesmente não temos volatilidade desde o início do mês até agora e a barra de volume já está muito elevada, ainda temos mais 7 dias com esse candle aberto e a barra de volume já está muito alta. Então, o que será que está acontecendo? Uma bandeira com tanto volume, como pode isso? Se a bandeira é a tentativa de uma inversão de tendência, mas sem força, os touros não conseguem distanciar esse preço do fundo, por que então temos volume tão alto? E lembre-se, volume não é volume de venda ou volume de compra. Volume é volume. Isso significa que essa barra de volume demonstra que, ao mesmo tempo que houveram muitas ordens de venda, na mesma medida houveram muitas ordens de compra, na quantidade de igual. E para o preço estar parado ali onde ele está, com tanto volume de negociações assim, significa que o fluxo está intenso no mercado. Muitas ordens de compra e, na mesma medida, muitas ordens de venda. Então aqui agora estamos literalmente numa guerra. Tem muita ordem de venda pressionando o preço para baixo e muita ordem de compra segurando o preço nessa região. Então, só por isso, já podemos começar a descartar a hipótese da bandeira, porque a bandeira ela demonstra uma fragilidade gigantesca da força compradora. A força compradora não entra no mercado, a força compradora não avança para corrigir esse movimento de uma forma mais brusca aqui para buscar um topo descendente um pouco mais distante do fundo, aí tentando tocar na região das EMAs, que é a região ideal de retração. Então não é isso que estamos vendo muita força compradora nesse movimento, porém na mesma medida muita força vendedora. Então o que nós temos que fazer aqui agora, depois de contextualizarmos esse preço, é entrar para o gráfico menor, aqui no caso o fractal menor do ponto de vista do gráfico mensal, é o gráfico semanal, e nós vamos entrar nele então para buscarmos por mais informações sobre o que está acontecendo aqui dentro de uma forma um pouco mais detalhada. Então vamos lá, lembrando que o nosso objetivo aqui hoje é saber o que nós fazemos com o mercado lateralizado, sem volatilidade nenhuma. Somos traders, queremos movimento, queremos operar, então o que fazermos nesses movimentos? Então é isso que queremos saber. Aquela mentira que contam para você, que em momentos de baixa lateralização você precisa olhar para o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora para fazer scalp.
Essa é a maior mentira de todas, e se você está fazendo isso, é por isso que você está perdendo tanto dinheiro nesse momento. Então, fica comigo aqui que você vai entender, você vai aprender a como se comportar como trader em mercado lateralizado aqui agora, na prática, ao vivo. Assim que se aprende a fazer trade, assim que se aprende análise técnica. Não aceite aprender sobre trading com aulas gravadas, isso literalmente não funciona. Cada momento do mercado é único. O movimento do mercado agora não faz referência a algum outro movimento do passado que aconteceu. Não é só porque aconteceu algo parecido no passado que esse movimento vai se repetir agora. Cada movimento no mercado demanda sua análise individualizada. Então, não cabe você tentar aplicar no gráfico informações prontas, setups prontos, coisas teóricas de livro. É por isso que, se você está nessa situação e nada está fazendo sentido para você, é justamente por isso. Você está tentando aplicar regras no mercado, você está tentando aplicar regras ao comportamento humano e não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos aqui voltar para a nossa análise aqui no gráfico semanal. Então, o gráfico semanal aqui tentando iniciar o movimento de correção, porém não chegamos a iniciar o movimento de correção, o preço só voltou aqui para a retração das EMAs e já continuou. Então aqui não tivemos nem um princípio de inversão de tendência, porque logo na sequência o preço já retornou aqui para próximo do fundo em tendências menores. Isso aqui claramente forma uma base compradora, até porque o que mais prova que isso daqui é uma base compradora é justamente o volume. Então, o volume crescente, justamente enquanto o preço se mantém nessa região, significa que, muito claramente, não precisa ser um gênio para entender isso, as ordens de venda, a massa vendedora está vindo, sendo carregada pelas EMAs aqui no gráfico. Isso, claro, por isso que as EMAs vão funcionando como ponto de retração ideal. Não é Fibonacci que vai te dizer onde está pronto ponto de retração, ponto de projeção. Esquece isso. Fibonacci se trata de uma lógica ceteris paribus. Se você não sabe o que é isso, eu gravei uma análise falando especificamente sobre isso. Se você quer encontrar pontos de retração no preço, não aceite usar Fibonacci. Então, se você acha que Fibonacci funciona, eu te digo e afirmo com todas as forças, sem medo de errar. Às vezes, Fibonacci bate com aquilo que você imagina que o mercado está respeitando enquanto Fibonacci, mas não se trata disso, é mero acaso, é puro devaneio você querer usar Fibonacci para a análise técnica aqui no gráfico. Eu sei que quando eu falo de Fibonacci, muitas pessoas acreditam aí que isso simplesmente eu não sei o que eu estou falando e coisa e tal. Porém, eu digo e afirmo, se você usa Fibonacci, você está fazendo a coisa errada, para principalmente encontrar pontos de retração no preço. Então vamos lá. Estamos aqui nesse movimento. O preço no gráfico semanal tentou aqui iniciar uma tentativa de inversão no gráfico semanal, porém, ao tocar nessa região aqui massiva, de venda massiva, o preço já devolveu todo para baixo novamente. Isso daqui simplesmente não é uma tendência de baixo, isso aqui é um movimento único levando o preço aqui novamente para a zona de bloqueio do comprador. Então aqui é uma zona de altíssima demanda compradora. Aqui o quartel-general, a última barreira dos touros, está posicionada justamente aqui nessa posição. E a massa vendedora está vindo aqui usando a referência das EMAs como referência para trazer o seu exército para o fronte de batalha. Então, essa região onde o preço está é justamente o conflito, é onde está o fronte de batalha, a guerra está rolando. Então, é por isso que temos tanto volume de negociações aqui. Então, já te prevendo, antevendo algo para você, é claro que trader nunca pode tentar ou tender a prever o preço, mas certas coisas são extremamente óbvias. Quanto mais perdurar essa lateralização, algum dos lados vai tender a ceder, vai ser necessário ceder, porque em algum momento toda essa massa vendedora vai necessariamente se chocar com toda essa massa compradora e algum dos lados vai tender a tirar o pé. E é justamente nesses momentos que ou vamos ver muita volatilidade para cima ou muita volatilidade para baixo. Então, aqui vão haver dois cenários, o cenário pessimista para Bitcoin e o cenário otimista para Bitcoin, e numa outra oportunidade, numa outra análise, eu vou aí cobrir, então,
o que pode vir a acontecer no cenário pessimista, o que pode vir a acontecer no cenário otimista. No entanto, vamos seguir aqui na nossa análise para entender finalmente como nós podemos nos comportar nesses movimentos, onde a qualquer momento existe uma possibilidade eminente de volatilidade forte para baixo e uma eminente volatilidade para cima. Então vejamos, agora que nós entendemos aqui a anatomia do preço, onde tentamos iniciar um processo de correção, mas os já devolveram novamente esse preço para baixo, e sem avançar contra o fundo deixado e sem retornar aqui para o topo novamente, porque a massa vendedora está posicionada nas EMAs, esse preço agora fica lateralizando aqui dentro, isso mais tem uma anatomia de padrão de equilíbrio do que qualquer coisa. Então aqui agora o preço está tendendo a olhar um pouco para cima para chegarmos a uma tentativa de enfrentamento das EMAs. No entanto, as EMAs já estão muito próximas do preço, então a força vendedora já está vindo fazendo pressão nesse preço. A força compradora está posicionada parada aqui no preço, na sua região de defesa, e agora estamos lateralizando nesse movimento. A qualquer momento vamos enfrentar essa EMA ou a qualquer momento vamos enfrentar esse suporte. A questão é, a batalha já começou e o preço andando de lado não significa que tem alguma coisa errada ou está havendo manipulação e aí você tem que usar o Wyckoff, nada disso. Simplesmente nós precisamos aqui agora dar mais profundidade, entrar para os fractais menores e entrar aqui para o gráfico diário para começarmos a analisar toda essa confusão. O que você precisa entender é preço lateralizado, padrões de equilíbrio, padrões de lateralização, que é simplesmente um momento onde o mercado não tem volatilidade. Isso significa para você que, para o mercado precificar esse tipo de movimentação da paralisação do preço, para o preço se manter num ponto de baixa volatilidade, conforme o tempo passa, isso significa que é óbvio, é notório que as tendências menores, nos fractais menores, você necessariamente vai precisar ver confusão, porque se você não estiver vendo confusão, significa que você está vendo estruturas de tendências óbvias e que elas estão em continuação. E se isso tivesse acontecendo, o mercado não estaria lateralizado, o mercado estaria andando. Então, a partir desse momento, quando nós entrarmos no gráfico diário, tudo, sim, vai ficar mais confuso, porque é obrigatório que esteja, porque simplesmente o mercado está precificando lateralização. E você precisa compreender isso. O mercado não obedece os gráficos, então se você entra para os gráficos menores e está tudo confuso, de repente inverte a tendência para cima, mas já devolve tudo para baixo de uma vez e você fica louco, achando que o mercado está manipulado. Não é nada disso, o mercado está precificando muita dúvida e sempre que há uma tentativa de avançar para cima, já encontra uma massa vendedora e quando vai para baixo a mesma coisa. Então, qualquer movimentozinho de inversão com força numa hora, ou de inversão com força no 15 minutos, ou até mesmo no 4 horas, não está significando aqui agora, nesse momento, que vamos para a lua. É o que eu tenho visto aqui quase todos os dias. Eu vejo o preço invertendo alguma tendência para cima. Nós vamos ver isso logo, logo. O preço vai tendendo a inverter uma tendência para cima com força. Já vai todo mundo comprando enlouquecidamente. Logo, minutos depois ou horas depois, o preço já devolve tudo para baixo novamente. Fica todo mundo preso na operação, perdendo dinheiro. Por quê? Você simplesmente está olhando para o mercado com um viés de continuações de tendência, com um viés do mercado simplesmente andando normal, ou andando para cima ou para baixo. Você precisa entender, o mercado não está precificando um momento como esse, o mercado está precificando lateralização. Então você precisa ajustar o seu viés, a sua ansiedade, aquilo que você quer ver no gráfico para aquilo que realmente está acontecendo no mercado. Então quando você entende e aceita que o mercado está precificando dúvida, precificando lateralização, aí sim, você alinha o teu racional técnico para procurar oportunidades óbvias a esse momento, oportunidades condizentes com esse momento. Então é isso que nós vamos fazer aqui a partir de agora, entrando para o gráfico diário e entendendo qual é o contexto do mercado, para a gente ajustar aí a nossa mentalidade para poder operar mesmo com o mercado lateralizado. Ou simplesmente decidir não operar, porque isso também é uma posição. Lembrando, o trader, a posição do trader é liquidez. A gente não quer simplesmente comprar para ver no que vai dar. Nós, traders, precisamos ter uma posição
ofensiva, nós sempre entramos para atacar o mercado e nunca para ver no que vai dar. Eu até dei um exemplo parecido como esse nesses dias. Um leão, quando vai atrás da sua presa, ele nunca vai para tentar pegar a sua presa. Ele sempre vai na certeza de que ele vai pegar a presa. O leão, quando ele está em dúvida, ele simplesmente se mantém parado. Ele só avança para atacar quando ele tem certeza que ele vai pegar a presa. E o trader precisa manter essa mesma postura. Enquanto você está na dúvida, você fica parado, não faça nada. Só entre em alguma operação quando você tiver certeza que aquilo que você está vendo é aquilo que de fato o mercado está comunicando. Isso não significa que em 100% das vezes o mercado vai se comportar como o próprio mercado diz com a maior probabilidade de movimentação. O mercado financeiro, lembre-se sempre, é a plena e pura comportamento humano na sua coletividade, principalmente quando se trata de Bitcoin, um ativo totalmente descentralizado e pulverizado no mundo todo. Não estamos falando de algo regionalizado, muito passível de política, de eleição e coisa e tal. Estamos falando de um ativo que é negociado 7 dias, 24 horas por 7, então, em todo lugar do mundo. Então, estamos falando de algo que transmite aí cada vez mais a livre e plena expressão do comportamento humano na sua coletividade. Então, aqui agora, nesse momento, nós vamos entrar para o gráfico diário para entender esse momento aqui de confusão, onde o preço está acima de uma base muito forte compradora e com o ímpeto vendedor vindo avançando em direção do preço, e o preço simplesmente parado nessa região aqui do meio, enquanto nenhum dos lados vence o outro. Então, vamos lá para o gráfico diário para começar a mergulhar aqui nesses fractais de confusão. Então, vamos lá. Então, aqui no gráfico diário fica claríssimo, perceba que o preço se movimenta aqui, mas ele sempre retorna para o meio. Então, nenhuma volatilidade. Então, aquilo que acaba parecendo aí por exemplo, um movimento onde o preço vai romper essas bases, ou simplesmente um movimento onde o preço vai avançar invertendo para cima, simplesmente o preço retorna para o seu local de origem. Então a gente precisa estar com a mentalidade ajustada nesses movimentos. Então vamos ver aqui nesse gráfico que nós podemos observar para tirar aqui, para extrair ao nosso favor. Então, primeiro vejamos, aqui não há nenhuma continuação de tendência, aqui só temos o estabelecimento de um novo fundo, porque aqui vemos meio forçadamente um pivô de alta, então invertendo a tendência para cima. Aqui estávamos vindo de uma tendência de baixa, isso aqui não foi uma inversão de tendência, foi mais um reflexo da confusão que estamos vendo. Então, nesse movimento, não tivemos aqui nesse movimento uma inversão de tendência para cima, e aqui só foi um movimento de continuação dessa tendência de baixa que vinha. Então, logo na sequência, tivemos essa inversão de tendência para cima, então garantimos isso aqui como um fundo, e um fundo superior a um fundo lá atrás, que é este fundo aqui, um pouco mais acima, esse fundo aqui posicionado. Então, aqui temos uma região de massa compradora muito forte, e essa massa compradora fica também vigilando aqui essa região onde vemos o preço tentando mergulhar, mas logo na sequência a força compradora sempre volta devolvendo o preço para cima. Então até por isso você está vendo tanto volume acontecendo no mercado. Então não se engane, não estamos aqui simplesmente numa região de bandeira. Você precisa analisar a anatomia dessas figuras que você fica aí procurando no gráfico. Então veja, aqui agora nesse movimento, tivemos aqui uma tentativa de avançar com o preço para baixo, os touros devolveram esse preço para cima, retornaram fazendo um possível fundo ascendente aqui nessa região do gráfico diário, retornamos para um topo descendente, e aqui agora perdemos o fundo anterior. Então aqui temos uma inversão de tendência, mas o que havia antes dessa inversão de tendência? Vimos que o preço inverteu para cima, e aqui agora ele inverteu para baixo novamente. Então temos essa região aqui como topo e essa região como fundo. Então estamos com o preço trabalhando nesse range aqui. Então o que já podemos extrair ao nosso favor para possivelmente montarmos posições aqui? Precisamos trabalhar
com essa faixa de preço como nosso teto e essa faixa de preço como nosso chão. Então, sempre que cada vez mais o preço se aproximar dessa região, será uma excelente oportunidade para você posicionar trades aí naquele nosso famoso bottom fishing. Você vai posicionar a ordem de compra aqui, naquela pescaria de fundo, porque o teu stop vai estar muito próximo aqui e você vai tender a aproveitar essas rápidas devoluções do preço para cima. E quando o preço chegar aqui nessas regiões, você precisa ter muita cautela, porque isso daqui já é aquela região das emas lá do semanal, e aqui já tem uma massa vendedora muito forte, então você tem que ficar de olho quando o preço começar a avançar nessas regiões, como aconteceu aqui exatamente agora. Então, é isso que você tem que ficar de olho. Por enquanto, nessa região de emas, logo aqui acima desse topo atual, o qual estamos eventualmente formando, então qualquer coisa acima dessa região aqui de 19.695 já estamos invadindo as emas do semanal. Aqui em cima é o nosso topo principal, o qual, se rompermos para cima, estamos aí invadindo as emas, e aí sim, isso é uma informação que agrega força compradora. E se você ver o preço caminhando de volta para essa região de fundos, você pode saber que estamos invadindo novamente a região compradora. Então, é isso que temos que ficar de olho agora nesse momento. Então, tendo isso aqui claro, o que nós precisamos observar aqui agora? Dentro do gráfico de 4 horas, entender aqui nesse movimento para onde o preço está tendendo aí. Se estamos tendendo a construir isso aqui como um topo, já rejeitando a região das emas que está vindo logo acima, e aqui agora vamos fazer um topo aqui, um topo duplo nessa região, e vamos buscar novamente por uma tentativa de testar esse fundo comprador, ou se aqui estamos só recuperando força nos gráficos menores para tentar aí invadir essa região de emas. Então é isso que temos que encontrar, e isso só podemos saber olhando para as tendências menores que acabaram de construir aqui esse movimento de preço. Então vamos entrar para o gráfico de 4 horas aqui agora com esse viés de análise. Então vamos lá para o gráfico de 4 horas. Então aqui agora já de posse aí do gráfico de 4 horas, o que podemos ver aqui? O preço rejeitando então aquela região ali de touros, de base dos touros, aqui entramos num padrão de equilíbrio que rompeu para baixo e logo novamente teve um incremento da força compradora aqui nesse movimento, levando o preço para cima. Então podemos considerar aqui no 4 horas uma inversão de tendência, caracterizando isso aqui como um novo fundo comprador lá no gráfico diário. Aqui agora estamos vendo uma correção dessa fragilizada tendência de alta, essa correção já está vindo próximo desse fundo intermediário. Então isso já desanima um pouco a força compradora de enfrentar com veemência essa região que já está vindo aí carregada pelas emas lá do gráfico de 4 horas. Então o que nós podemos já identificar aqui, o que o mercado está aprontando? Então vejamos. Aqui nesse movimento, onde o preço já foi tender a enfrentar essa região aqui de suporte micro, já vemos que esse suporte já se fez presente porque tivemos um aumento aqui nessa barra de volume, enquanto o preço estava se direcionando para esse suporte aqui provisório, esse suporte menor. Então esse suporte se fez presente e devolveu o preço para um inside bars. Então o preço agora trabalhando dentro de um inside bars, trabalhando aqui dentro de uma lateralização. E aí vejamos, essa lateralização está acontecendo numa tendência de alta fragilizada, onde o preço já se distanciou do topo e está trabalhando acima de uma região de suporte intermediário. Então, se esse inside bars rompe para cima, nada está garantido que sequer vamos tender a chegar próximo desse topo. Por quê? Além desse topo ser uma referência vendedora, já estamos vindo com os ursos carregados ali pelas emas lá do gráfico semanal. Então, se esse inside bars rompe para cima, isso daqui deve dar aí um tradezinho muito, muito rápido. Se esse inside bars romper para baixo aqui nesse candle, vamos tender a aí enfrentar esse suporte intermediário com alta probabilidade dele ser rompido. A questão é que após o rompimento desse fundo aqui intermediário, já entraremos também numa região sitiada pela força compradora. Então aqui agora, se você quiser operar esse inside bars, você precisa aqui posicionar os teus pontos de rompimento aqui para você sair desse range,
inside bars, lembrando que se esse inside bars rompe para baixo, eventualmente não vamos nem chegar muito próximos aí desse topo posicionado aqui, porque qualquer coisa que rompermos esse topo ou próximo dele, já estamos enfrentando a massa vendedora. É claro que rompendo esse inside bars para cima, a tendência é que vamos enfrentar uma massa vendedora muito forte. E a estrutura das tendências não está agregando um otimismo para a força vendedora, o que significa que o mercado não está muito intencionado em construir uma intencionalidade que vai predominar e contagiar outros compradores. Ou seja, diante dessa conjectura, diante desse contexto do mercado, se rompermos esse inside baixo para cima, a probabilidade é de que não iremos avançar muito dado o contexto, dado o cenário do mercado. Então, se esse inside bars rompe para cima, você vai precisar ser conservador nos seus alvos e buscar por algo aí um pouco mais abaixo desse topo. Então, você vai ter que buscar por alvos aqui mais ou menos nessa região aqui, logo em 19.500, 19.550, 19.600. E você vai ter que considerar como stop aqui essa região de rompimento desse inside bars para baixo. Então, aqui agora, você já tem como avaliar esse risco-retorno dessa operação, algo em torno de 1,5% contra aí algo em torno de 0,5%, 60%. Então você precisa avaliar se esse risco-retorno é favorável para você. Então aí vamos agora entrar aqui nesse inside bars do 4 horas para ver se encontramos mais algumas informações que podem vir a agregar nesse nosso setup aí. Então, vamos lá. Então, aqui no gráfico de 1 hora, aquele inside bars foi uma inversão de tendência para baixo, claro, confirmando que aquilo lá que víamos é de fato um topo no 4 horas, o que agrega ainda mais credibilidade nisso aqui para ser usado como resistência pela força vendedora. E aqui agora, o que também dá credibilidade para esse fundo aqui ter sido usado pela força compradora, ainda mais por esse claro padrão do volume. Enquanto o preço vinha em direção a esse fundo aqui, que foi sim usado como suporte, nós vemos o volume crescente, o que indica que quanto mais os ursos vinham carregando esse preço em direção a esse suporte, mais a força compradora se fez presente. Então, por isso tivemos aí um aumento progressivo no volume, um crescimento crescente nesse volume, e aqui agora o estouro já carregando de volta o preço para próximo do topo descendente. Então, isso coloca o mercado naquela posição de inside bars, ou seja, isso aqui é dúvida. Por quê? Rompemos o fundo anterior sem continuação, segurando acima de uma região de suporte. Num retorno, como a força compradora atuou bem aqui na defesa desse suporte, o preço já retornou para próximo do topo anterior, que foi usado como uma resistência, mas como os touros entraram tímidos aqui nesse movimento, o preço já está voltando para retornar aqui para essa região de indecisão novamente. Então, um range de indecisão que está sendo precificado dentro de outro range de indecisão. Então, como nós podemos eventualmente nos posicionarmos aqui? Então, veja, aqui estamos ainda numa tendência de baixa que pode eventualmente se transformar num padrão de equilíbrio. Se o preço chega próximo aqui, novamente desse fundo, e não rompe, aqui é um ponto ideal para posicionarmos uma ordem de compra, numa região aqui próximo desse fundo, que isso daqui também é a base do inside bars, que é a mínima do candle anterior e onde, de fato, você sabe que o mercado comprador está se fazendo presente. E você vê isso por essa defesa bem sucedida. Então, quanto mais o preço chegar próximo dessa região, isso aqui pode ser uma posição compradora ideal para você, porque o teu stop vai estar logo abaixo. E aí, você conjecturando a inversão ou rompimento desse inside baixo para cima, você pode manter os seus alvos e aí a tua relação de risco-retorno vai ficar muito melhor, algo aí em torno de 0,50%, não vai ter muita diferença, 0,48% aí para você ir buscar algo em torno de 1,5%, 1,70%, 1,80% de retorno. Então, é um risco-retorno favorável se você está querendo se posicionar aí, querendo fazer um trade. Então, esse tipo de coisa que você precisa ver. Agora, o mais importante de tudo você precisa entender, você precisa compreender que esses trades curtos, esses trades rápidos,
principalmente nesses movimentos onde o mercado está lateralizado, o mercado está sem volatilidade, eles demandam de você muito mais clareza técnica, muito mais habilidade técnica. E aí eu te digo também que o principal disso tudo é que se você não tem toda essa habilidade de análise técnica e mais, você anda sozinho nessa jornada de crescimento de análise técnica, eu digo para você, infelizmente, para de tentar fazer trade, para de tentar insistir na análise técnica. Essa análise técnica pela qual você sempre tentou a vida inteira e não avançou, eu te digo, se você já está há muito tempo tentando ou se você simplesmente começou, mas já está vendo que não está fazendo sentido, é melhor que você pare. Por dois motivos. Primeiro, porque a análise técnica que muito se vê por aí a todo instante na internet é uma coisa completamente ilógica, é surreal do quanto fica claro e óbvio que as pessoas estão pegando conteúdo de livros, teorias que foram criadas há muitos anos atrás, que foram pensadas para tentar prever o movimento do preço, ou seja, a aplicação dessas teorias dos grandes teóricos da análise técnica não funciona, a não ser que você queira ser um litúrgico, uma pessoa simplesmente que gosta de entender as teorias. Mas se você quiser pegar isso e aplicar na prática, você simplesmente não vai chegar a lugar nenhum, porque você está partindo do viés errado. Você precisa usar a tua análise técnica para querer interpretar o mercado, e cada momento é único. E se você entra nessa jornada sozinho, você vai sofrer muito e, eventualmente, você vai perder o dinheiro que você tinha para aprender. Então, você vai sofrer muito, você vai demorar muito para minimamente sobreviver no mercado e, no final das contas, isso vai acabar te desanimando, isso vai acabar te fazendo com que você perca muito tempo e no final das contas você gastou energia à toa, você poderia ter investido em outro tipo de negócio. Agora eu te digo, se você de fato quer aí avançar na análise técnica, como você viu aqui agora, aquela que interpreta de fato o comportamento do mercado. E detalhe, esse movimento de análise técnica, no momento em que você ainda está aprendendo, no momento que você ainda está absorvendo, no momento que você ainda está aí nos seus primeiros passos no mercado, você precisa estar acompanhado de traders profissionais. Sem isso, você não vai conseguir avançar. Você precisa estar acompanhado de traders profissionais. É como eu sempre digo, é como aprender a dirigir. Se você até pode aprender a dirigir sozinho, mas a probabilidade que você vai entrar num acidente é muito, muito grande. A forma correta de você aprender a dirigir também não é fazendo um curso de mecânica, não é lendo mais sobre as peças do carro que você vai conseguir aprender a dirigir. Simplesmente a única forma que você tem para aprender a dirigir com segurança é tendo um instrutor do seu lado. E assim é também para o trading. Por quê? Do mesmo jeito como é dirigir, onde, por mais que você passe nas mesmas ruas, a todo momento vai ser diferente todas as vezes, por mais que você passe no mesmo lugar todos os dias, todas as vezes vai ser diferente, todas as vezes vão estar passando carros diferentes, em velocidades diferentes, pessoas diferentes atravessando na sua frente, enfim, tudo sempre vai ser diferente, assim é também no mercado. Por isso que nada que você usa de uma forma mecânica vai funcionar para você aí de uma forma também mecânica. Seria a mesma coisa do que simplesmente como o movimento, o trajeto que você faz de carro, como ele sempre é o mesmo, seria o mesmo que você tapar os olhos, programar o carro para fazer exatamente a mesma velocidade, as mesmas curvas, as mesmas paradas, e ele funcionaria sozinho. Por quê? Afinal de contas, as ruas são as mesmas, o caminho é o mesmo, mas por que você não faz isso? Porque sempre, sempre, sempre é diferente. E se você não aprende com o instrutor do seu lado, você está roubado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum e a qualquer momento você pode vir a sofrer um acidente. Então, se você aqui no trade quer de fato aprender aí a se comportar, você precisa aí agregar um novo comportamento, um novo racional para si, para você aprender a como sobreviver no mercado, a como você analisar o mercado de uma forma coerente através dos gráficos. Eu preciso te apresentar as notificações lucrativas. Foi nas notificações lucrativas que eu consegui compilar todo esse conceito, esse preceito do movimento, da linha lógica, da jornada, onde qualquer pessoa precisa passar por ela para aprender a ser trader, para aprender a genuína análise técnica.
Foi nesse formato que eu consegui condensar todo esse racional. Por quê? Nele eu te ensino as bases da análise técnica, aquilo que vai moldar o seu racional para ele ser ativado enquanto nós operamos na prática. Então, lá nas notificações lucrativas, dentro da sala de operações, é onde eu compartilho com você todos os trades que eu faço aqui diariamente, e todos esses trades vão com um detalhamento da onde eu estou comprando, da onde eu estou posicionando meu stop e aonde estão posicionados os meus alvos de venda com lucro. E aí, esses trades, enquanto você faz, eu também compartilho com você as análises que fundamentaram todas essas operações, para que nelas você, fazendo e entendendo o que está sendo visto no mercado, para que esses trades estejam sendo posicionados, isso tudo acontecendo ao vivo, com o mercado acontecendo, cada análise, cada ponto de vista é diferente uma da outra. Então, você entendendo como um trader profissional está se comportando diante das diferentes e milhares de diferentes vezes em diferentes ativos, como esse trader vai se comportando nessas diferentes ocasiões, é aí que você vai absorvendo aquela habilidade, você vai continuar aí repetindo esse racional até que você vai dando os seus primeiros passos, até que você vai ganhando mais independência, até que você possa começar a viver sozinho. Sem ser nessa forma, eu não conheço uma outra forma, um outro mecanismo, um outro método para você, de fato, de verdade, se tornar um trader de verdade. Eu não estou falando de pessoas aí que estão comprando sonhos, estou falando de pessoas que querem ser traders de verdade. O jeito certo de aprender é esse. Você não precisa entrar nas notificações lucrativas, mas você precisa ter em mente que se é a tua intenção aprender a ser trader, você precisa procurar um trader profissional e observar ali o que ele faz a cada trade. Se você encontrar em qualquer outro lugar um trader profissional, o qual você admira, o qual você entende que ele faz resultado, que ele realmente é um trader e não um vendedor de sonho, você pode ir atrás desse cara e você precisa aprender o racional que ele usa para entrar nas operações em tempo real. Não aceite aqueles traders que dizem para você a análise passada do preço. Isso daí é muito fácil, qualquer um faz. Agora, você precisa acompanhar um trader que opera e compartilha contigo o racional do trade que está em andamento. O que essa pessoa está vendo agora que vai tender a fazer com que o preço se movimente em tal direção daqui ali na frente no futuro. Então, é esse racional que você precisa aprender, porque análise técnica não se trata de aprender um almanaque de estratégias, não se trata de aprender um almanaque de figuras gráficas. Se você tentar fazer isso e se você estiver tentando fazer isso, você já sabe, isso não vai te levar a lugar nenhum. Procure um trader profissional para você acompanhar. Procure ingressar num network de traders. Procura não andar sozinho no mercado. E também procure dividir os seus pensamentos, dividir as suas análises com pessoas que vão tender a pensar parecido com você, com os vieses parecidos com você. Se você começar a falar com uma pessoa que usa um indicador X, outra pessoa usa um indicador W, ou uma pessoa... Se você começar a interagir com traders que cada um entende uma coisa diferente, cada um parte de um viés completamente diferente, aí não, aí vai ser muito danoso para você e vai ser muito pior do que você andar sozinho. Mas agora, se tu encontrar um network onde aquelas pessoas estão ali produzindo análise técnica da forma mais genuína possível, todos analisando ali o mercado, são diferentes olhos para o mesmo ponto de vista, é nesse lugar que você precisa estar. Um trader não anda sozinho e ele também não aprende sem que haja uma pessoa que o direcione até esse comportamento ser absorvido. Então é como aprender um idioma. Você não aprende um idioma falando no espelho, você precisa de uma comunidade, você precisa ter um guia, você precisa ter um instrutor. Então, se essa é a tua intenção, eu recomendo que você conheça as notificações lucrativas, porque é lá onde está condensado tudo isso que eu estou te falando. Foi a forma como eu consegui chegar para que genuinamente a análise técnica alcance você e que você alcance a verdade da análise dos mercados. Então, vamos agora aqui continuar para a nossa análise técnica. Nós vamos analisar aí aqueles dois ativos que eu prometi aí no nosso início. Foram dois trades que nós fizemos no decorrer da semana. Um foi RNDR, que nós saímos aqui com menos 8,07%. Então, nós vamos recriar aqui o nosso ponto de entrada para você entender o que nós vimos aqui nesse trade. Infelizmente, nós saímos aqui quando o preço
tocou nessa região, nós saímos aqui no nosso stop para preservar a nossa posição, mas logo na sequência o preço foi em busca dos nossos alvos e aí, infelizmente, nós desperdiçamos essa oportunidade aí de levar para casa pouco aí, mais ou menos 20%, mas como sempre devemos fazer, prezar por segurança. E aqui esses menos 8% está nos mantendo completamente seguros aí de maiores problemas e você vai entender aqui o porquê o nosso stop estava posicionado aqui. Então não existe aquele negócio de você ser violinado, porque você posicionou o teu stop errado. Você vai ver aqui agora claramente como esse stop estava perfeitamente posicionado. Então vamos lá recriar aqui o racional dessa análise técnica contextualizando esse preço em RNDR. Então vamos lá, vamos juntos aqui em RNDR. Então vejamos, RNDR vinha aqui na sua tendência macro desde o seu lançamento na Binance direto em direção ao fundo do poço. No entanto, chegamos aqui agora numa região onde o preço estacionou aqui e aqui agora no candle do mês atual tivemos aí mais volume de compra do que nos meses anteriores que o volume vinha decaindo. Então, esse aumento de volume aqui nesse candle mensal, aqui justamente nesse movimento, pode ser que demonstre para nós, pode ser que dê um alerta para nós de que aqui dentro, como tivemos um aumento no fluxo de volume sem que nada em especial estivesse acontecendo, pode ser que aqui dentro a força compradora esteja construindo estruturas para inverter a tendência e, quem sabe, chegar a contagiar o gráfico mensal para que tenhamos um fundo aqui nesse momento. E claro, tendo um fundo no gráfico mensal com a anatomia desse jeito, tenderemos aí a ter um longo caminho de correção para cima, o que eventualmente poderia colocar muito dinheiro no bolso da gente aqui, algo aí em torno de mais de 200%, mas não estávamos pretendendo isso tudo, estávamos só pretendendo pegar o início da possível construção desse movimento aqui em RNDR. Então vamos aí partir para o gráfico semanal, tendo em vista esse cenário. Então aqui no gráfico semanal já bem mais detalhado daquilo que nós vimos no gráfico mensal, mas lembre-se sempre, o gráfico mensal já precisa te dar um cenário macro aí do mercado. Então veja, RNDR aqui muito parecido com o Bitcoin, no entanto aqui parece uma inversão de tendência aqui no gráfico semanal, mas se estivermos analisando a paridade com o Bitcoin, iremos ver aqui a mesma estrutura acontecendo. Então, aqui nesse momento, onde temos um aumento no volume, foi onde o preço tentou aí avançar por entre as emas, então força vendedora vindo sendo carregado pelas emas e força compradora posicionada aqui. Então veja que após o rompimento desse aqui, que foi uma referência menor para os touros, tivemos um rompimento sem continuação e o preço aqui tentando brigar novamente pelo avanço nas emas. Então aqui pode ser que esse fundo rompido sem continuação pode ser uma região que pode vir a ser usada como base dos touros. Então, touros eventualmente trazendo suas bases mais para cima para dar força suficiente para a gente tentar aí invadir essa região de emas aqui nesse movimento. E era isso que visávamos aqui com a nossa posição. E foi isso que, de fato, aí o mercado está tentando construir. Então, aqui entrando para o gráfico diário, a gente fica aqui mais evidente que a cada rompimento, os rompimentos vêm vindo acontecendo sem continuação e essa base deixada vem sendo usada aí como referência pela força compradora. Veja que aqui nesse movimento, a força compradora inverteu a tendência e tentou avançar nas emas, mas veja que com alto volume significa que ao avançarmos pelas emas, enfrentamos já um paredão de venda aqui nesse movimento. E aí até isso explica essa forte patada de volta da força vendedora, porque aqui foi claramente um sprint comprador. Então touros despejaram sua força aqui para tentar invadir as emas, mas logo depois dessa patada a força compradora recuou, porque esse movimento não agregou nenhum otimismo para a força compradora que intentava avançar por dentro daquelas emas lá do gráfico semanal. E aqui agora, após o rompimento desse movimento, mais uma nova tentativa dos touros em inverter a tendência aqui no gráfico diário para a gente tentar mais uma vez avançar por essas emas. Então, aqui esse movimento é muito típico, porque aqui buscamos um topo e aqui no retorno poderíamos vir estar buscando por um fundo ascendente para tentar inverter essa tendência. Então, foi isso que nós vimos aqui e isso super estava valendo a pena de montarmos a nossa posição, porque o stop estava muito claramente próximo do nosso ponto de entrada e as perspectivas de invadirmos as emas era
de fato aí um cenário de alta probabilidade. Então vamos avançar aqui no 4 horas para você ver maiores detalhes aqui dessa anatomia. Então veja aqui o gráfico de 4 horas inverteu para cima e aqui num possível retorno, uma tentativa de formarmos um fundo ascendente aqui no gráfico diário contra o fundo aqui embaixo. E aqui agora já tentamos explodir lá para ir buscar o possível rompimento desse topo aqui. Então foi isso que nós enxergamos aqui nesse gráfico. Então aqui numa hora você já vê o respiro, a tentativa de esse movimento respirar para podermos aí tentar continuar com esse movimento para cima. Então nesse momento encontramos uma relação com risco retorno favorável, montamos a nossa posição com o stop bem apertado aí para nos mantermos seguros nessa posição. Então foi mais ou menos aqui nessa região de EMAs aí que nós entramos nesse trade e deixamos o preço correr, apertamos o nosso stop para próximo das nossas bases, e quando esse preço aí regressou para uma região de risco, nós achamos melhor por abandonarmos essa posição. Então vamos aí avançar aqui na velocidade. Então vejamos, quando esse preço avançou para a nossa zona de dúvida, aqui exatamente nesse momento saímos no nosso stop, mas logo na sequência aí o preço andou conforme era o mais provável de acontecer. Então veja como a análise técnica nos dá a visão clara do comportamento do mercado. E mesmo nesses movimentos, nós ficamos felizes em sair dessa operação, porque qualquer coisa abaixo dessa região já era uma posição de dúvida, onde eventualmente todo esse cenário aqui estaria invalidado. Então, dentro dessas posições onde o risco passa a ser muito grande, onde a dúvida impera, esses movimentos nós não queremos estar. Então foi super prudente termos saído aqui no nosso stop. Nosso stop não foi posicionado errado, nosso stop foi posicionado aqui de uma forma cirúrgica nessa posição, mas logo na sequência você vê que a análise técnica estava totalmente válida, o mercado estava totalmente nos entregando a informação que exatamente nós lemos. Então, está tudo bem aí, e esse tipo de operação você consegue ter a clara visão de como a análise técnica sempre vai entregar a seu favor. E é por isso que nós temos uma assertividade tão grande nos trades que nós fazemos, porque nada vem da nossa cabeça, nada vem da nossa vontade. O mercado diz, nós entendemos e fazemos simplesmente isso. E isso põe dinheiro no nosso bolso dessa forma, tão segura e tão mantida aí, tão consistente. Então vamos aí agora para a nossa próxima análise, que vai ser aqui em Sol, onde nós estamos posicionados aqui nesse trade. Você vai entender aqui por que nós nos posicionamos. Então vamos aqui para a análise de Sol, para a gente encerrar aqui o nosso momento educativo de análise técnica. Então vamos lá, Sol claramente aí numa tendência de baixa. Sol é bastante correlacionado com Ethereum, Bitcoin, enfim, você vê aqui um movimento muito parecido, e como você já sabe exatamente o que está acontecendo aqui dentro, vamos avançar então para o gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal, mais uma vez, um movimento muito parecido aí com o Bitcoin, tudo muito correlacionado. Isso aqui com certeza vai tender a ser um movimento único, porque no máximo isso aqui é um padrão de equilíbrio que continuou para baixo. Aqui agora segurando nessa região compradora, e a força vendedora sendo impulsionada pela referência das EMAs, aquele cenário típico que você está vendo acontecer aí no mercado, principalmente em Bitcoin. Então vamos agora partir para o gráfico diário para você entender por que mesmo nesse cenário nós estamos posicionados em compra aqui em Sol. Então aqui você já começa a ver a primeira coisa que salta aos olhos. Rompemos aqui essa região deixada como referência compradora, rompemos e já não tivemos continuidade aqui. Veja que o volume nesse movimento de rompimento já indica que a força compradora se posicionou aqui, por isso o movimento, por isso o fluxo de negociações aumentou. Então, conforme o preço veio rompendo essa região, o volume foi crescendo, indicando que quanto mais os ursos vendiam, mais ordens tinham para ser compradas. Então, aqui agora o preço já volta, indicando a fragilidade do movimento comprador em avançar para baixo e a presença dos touros aqui nessa região. Então, aqui agora é muito possível que os touros tentem uma iniciativa, uma tentativa de inverter a tendência, trabalhar acima das EMAs do diário para tentar enfrentar aí mais uma vez essas EMAs do gráfico semanal aqui por Sol.
Então, aqui, quanto mais a gente avançar no 4 horas, aqui em Sol, sim, diferente lá de Bitcoin que nós vimos, aquele inside bar precificando muita dúvida, aqui em Sol nós já temos uma referência melhor para posicionarmos um trade com uma relação de risco-retorno ali já mais bem ajustada. Então, veja que isso daqui soa como uma tendência de alta, entrou num padrão de equilíbrio, mas rompeu para cima, se manteve numa tendência de alta, aqui agora invertendo no 4 horas para possivelmente isso aqui ser uma base, ser um fundo ascendente nesse fractal, para que isso daqui agregue força suficiente para os touros invadirem, rompendo as emas do diário, que já estão precificadas logo aqui, para invadir com uma tentativa mais veemente, mais saudável de enfrentamento das emas. Então, somente essa tentativa já faz com que nós avancemos na direção dos nossos alvos e o nosso stop está muito bem posicionado aqui, muito próximo da nossa posição de entrada. Então, um trade que super vale a pena, mesmo com o mercado lateralizado, como nós preconizamos aqui como tema desse nosso encontro educativo de hoje. Como operar trade no mercado lateralizado e mesmo assim ser muito assertivo, muito preciso, e mesmo com o mercado precificando extrema confusão, extrema dúvida, você como trader não pode ter nenhuma dúvida em nenhum momento do mercado, e seja qualquer que seja a estação do mercado, qualquer que seja o movimento do mercado, você precisa estar com a tua capacidade analítica do mercado aí em dia, sabendo identificar exatamente o que está acontecendo no mercado através dos gráficos, lembrando, independente do que estiver acontecendo. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse momento. Como eu sempre digo, para mim é um enorme prazer poder fazer esses momentos aqui junto com vocês, porque eu espero aí que você esteja conseguindo observar isso, que eu sou um completo apaixonado pela análise técnica, e esses momentos aqui para mim é um grande prazer, e ainda mais sabendo que isso agrega aí na vida de vocês, isso agrega no operacional de vocês, e isso, claro que principalmente agregando conhecimento e indiretamente colocando dinheiro no seu bolso, no nosso bolso, eu fico muito mais feliz ainda. Então, um forte abraço para todos vocês que me acompanharam aqui. Eu espero que você tenha aí absorvido muito conhecimento, e se é o teu caso, se você aí quer avançar nesse universo incrível da análise técnica, se você quer sentir o poder da análise técnica nas suas mãos, conheça as notificações lucrativas. Então, é por lá que você vai conseguir trilhar esse caminho aí que é simplesmente incrível, é deslumbrante e apaixonante, que é o caminho da análise técnica. Então, um forte abraço para todos vocês. Valeu!